Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 99 mil inscritos. Já iniciamos então aí a contagem regressiva para chegar aos 100 mil inscritos, que vai ser um dos nossos principais objetivos aqui nesse finalzinho de 2025 e início de 2026. Conto com a colaboração de todos vocês que acompanham nosso trabalho aqui no Diário do Rodrigo Lima. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo mais uma vez o deputado estadual Itamar Borges. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, Rodrigo, poder participar com você, bater um papo, falar do mandato, falar do nosso trabalho e conversar com a população de Rio Preto e de toda a região e todos os internautas que te acompanham. Bacana. A gravação aqui, pessoal, é numa sexta-feira, porque a agenda do deputado não permite a gente fazer gravações durante a semana, muito trabalho. Isso que eu ia falar para o senhor, a agenda cheia, carregada, e o pessoal não cansa de dizer, o Itamar não para de trabalhar. Como é que o senhor tem feito esse trabalho na região, principalmente junto aos prefeitos, sendo um dos parlamentares mais atuantes aqui na região de São José do Rio Preto? Olha, Rodrigo, eu trago isso desde do início da minha trajetória. Foi assim como vereador, incansável. Tanto é que com um mandato de vereador eu já me elegi prefeito na sequência, com 24 anos de idade, e sempre trabalhei muito, sempre tive o hábito de dormir menos do que o normal, pouco, 4, 5 horas por noite, trabalhar muito e sempre fazendo o que você gosta com muito entusiasmo. E não é diferente aqui. Eu tenho ficado em São Paulo 3 dias por semana e ficado aqui em São José do Rio Preto e, consequentemente, em alguns momentos, conciliando com a região também, 4 dias da semana. E isso permite que a gente possa ter uma agenda intensa de estar presente. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o deputado, além de ajudar, de apoiar, de trazer recurso, como nós fazemos aqui em Rio Preto com as nossas entidades, com o HB, com a Santa Casa, com as parcerias que temos, também é fundamental você estar presente, participando, vivendo. E eu faço questão, é o meu estilo, é o meu perfil, e eu acho que quando você ouve, quando você está presente, você erra menos, você acerta mais. Sim. Qual o alinhamento do senhor com o governador Tarcísio? Tarcísio que está muito presente na região, né? Inclusive com a inauguração do Hospital Regional de Mirassol, que foi uma grande conquista para a região de Rio Preto, e o senhor estava presente. Presente, aliás, eu estou presente nesse Hospital de Mirassol, com o Frei Francisco, com todo o time lá, desde o início da Pedra Fundamental, do Cruzeiro, depois da Pedra Fundamental, destinei recursos, trabalhei com 4 governos ali para que pudéssemos chegar nesse momento e acompanhei o tempo todo. Então eu comemoro essa conquista com muita alegria. Foi quando eu disse ao governador Tarcísio, ele fez questão de dar o apoio junto com o doutor Eleusis Paiva, que o hospital precisava para sua conclusão, sem esquecer momentos importantes que tivemos nos governos anteriores. E eu destaco o governo do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, eu fui umas 3 vezes com ele, com o Frei, no hospital, para poder anunciar investimentos e recursos. E o governador Tarcísio com o Eleusis, agora na fase final, garantiu os 220 leitos, garantiu as 30 UTIs, garantiu a UTI infantil, garantiu o ambulatório de especialidade. Isso tudo vem ajudar muito a nossa região. Porque você, com 220 leitos a mais, você tanto pode redistribuir alguns leitos do hospital de base, como você pode atender mais demandas mais rapidamente. Eu acho que é esse o propósito e eu fico feliz de ter ajudado. Mas voltando ao governador Tarcísio. O governador Tarcísio é um craque, está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo, e eu tenho a honra, o privilégio
desde o primeiro dia, desde o segundo turno das eleições que estivemos com ele. No primeiro turno estivemos com o Rodrigo Garcia, no segundo turno estivemos com o Tarcísio. E desde o primeiro dia de mandato, de apoiá-lo na Assembleia Legislativa. E esse período todo, Rodrigo, eu venho como líder do MDB na Assembleia Legislativa. E como líder do MDB, eu tenho sempre dado o apoio e convivido, viajado com o governador, participado quinzenalmente de reuniões com ele, levando sugestões, levando opiniões para que a gente possa juntos fazer o melhor pelos municípios e pelo estado de São Paulo. Então eu quero dizer que é um privilégio para mim, é um privilégio para o povo de São Paulo, é um privilégio para o nosso estado e para o Brasil ter um governador como o Tarcísio. Aliás, preparadíssimo para ser o nosso presidente. Sim. O senhor citou uma questão de ser presidente, mas ele jura que vem para a reeleição. Eu diria que 90% eu apostaria que ele será o nosso candidato a presidente da República, porque é o mais preparado, é o pronto, é o que realmente nos leva a todos para fazer um trabalho e poder contribuir com um novo momento de governo no Brasil. Eu estou muito otimista com isso. Ele, enquanto estiver no governo, ele tem que ter esse comportamento, às vezes de cautela, e é claro que a decisão é pessoal, é dele. Não descartaria que ele possa usar esses 10% em algum momento e dizer não, mas se tivesse que apostar, eu apostaria, até porque, além dele saber da importância dele, o sistema, a população, o movimento impulsiona ele para essa candidatura a presidente da República. Sim. Deputado, na atuação do senhor na Assembleia Legislativa também não passa despercebida, principalmente a participação nas frentes parlamentares. As frentes parlamentares, elas são importantes e projeta para a gente aqui, até na região, que ela tem uma visibilidade maior nesse trabalho, até como deputado estadual, inclusive debatendo temas internacionais como a COP30, né? Como é que é isso? Como é que é essa questão, professor? A frente parlamentar, ela ajuda você a eleger temas que você pode transformar em políticas públicas, que contribuem para a melhoria do desenvolvimento nos segmentos que você atua. Eu presido a frente do agronegócio paulista, e foi essa frente que me levou até a COP. Por quê, Rodrigo? Você e quem nos acompanha aqui no Diário do Rodrigo Lima sabe disso. Eu fui à COP da Escócia como secretário da Agricultura, em Glasgow, e acompanhei as outras COP à distância. E todas as COP, todas, antes da do Brasil para trás, o agro era taxado como vilão da questão ambiental, como grande responsável pelos problemas ambientais. E isso não é verdade. Não é isso que acontece, é o contrário. E aí nós nos unimos para ir até a COP aqui no Brasil, defender o agro, mostrar a verdade, e eu garanto para você, o agro chegou lá como vilão e saiu de lá como a solução para a questão ambiental, para a questão climática, através dos biocombustíveis, de energia renovável, através da ação sustentável que se desenvolve no agronegócio. E a questão a sustentabilidade, ela precisa sim ter a questão ambiental, mas ela tem mais dois eixos, que é a questão econômica e social. E o agro contribui com esses 3 pontos. Além dessa frente importante que eu presido a Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa. E essa comissão também atua nos temas de comércio e de indústria e de turismo, que é o setor econômico, o movimento econômico do Estado, do Brasil e das cidades. Ainda presido a frente do empreendedorismo e enfrentamento à guerra fiscal, junto com a indústria da construção e mineração, porque são setores que impactam diretamente no desenvolvimento das cidades, e coordeno a frente parlamentar de apoio às santas casas e hospitais filantrópicos. Aliás, essa frente parlamentar que eu tenho muita alegria de dizer, em diálogos com o Dr. Eleusis, de ter contribuído, tanto como parlamentar como frente parlamentar, para a implantação da nova tabela SUS paulista, que trouxe uma nova remuneração para os hospitais, mudando totalmente o ritmo de atendimento. Além, claro, da regionalização
que está sendo importante. Outro dia, eu estive aqui em José Bonifácio, inaugurando uma nova ala que vai atender de forma regional esse novo sistema de redistribuição dos serviços. Fazendo o quê? Que a pequena Santa Casa lá de Santa Fé, a de Jales, um pouco maior de Fernandópolis, de Votuporanga, possam oferecer mais serviços, atender mais, e a mesma coisa aqui em José Bonifácio, Nova Granada, Palestina, onde nós temos as Santas Casas, Potirendaba, elas possam fazer a sua parte e desafogar o HB, desafogar esses centros para que possa atender mais a população, tanto de Rio Preto como de alta complexidade. A gente tinha, num passado não muito recente, a questão do sufocamento da Santa Casa em relação a recursos. Como é que isso melhorou muito, a questão de gestão? A frente acho que contribui para esse debate também, né, doutor? Mudou da água para o vinho. Nós viemos trabalhando, primeiro criamos o Pró Santa Casa, depois criamos os Santas Casas Sustentáveis. Foram programas que vieram evoluindo. O doutor Eleusis Paiva, com o governador Tarcísio, com o nosso apoio, trouxe a nova tabela SUS paulista e a regionalização da saúde. Com isso, aquele momento e aquele sistema que as Santas Casas rodavam no vermelho e não pagavam as contas e ia acumulando dívida, acabou. Daqui para trás tem que administrar porque tem um passivo. Mas do dia da tabela SUS para frente, as Santas Casas rodam todas no azul. Quando eu falo de Santa Casa, estou falando do Hospital Filantrópico, estou falando do HB, estou falando do Hospital Municipal aqui de Rio Preto. Todos estão muito próximos desse trabalho e que acaba ajudando muito a desenvolver as ações que são desenvolvidas sem gerar débito para os nossos hospitais. Deputado, nesse debate ainda feito na Assembleia Legislativa, temos algumas causas específicas de alguns nichos, né? A questão das pessoas com algum tipo de deficiência, a causa animal, o empreendedorismo e outras tantas, né, bandeiras. Como conciliar tudo e propor soluções que possam ajudar a população aqui na ponta? De duas formas. O deputado, ele é o interlocutor da ponta com o governo. E o outro formato é você contribuir com o orçamento do Estado, com a lei orçamentária. E eu tanto atuo muito presente na lei orçamentária, como na interlocução direta com os segmentos. E agora, mais recentemente, desses temas que você propôs, eu fiz emendas e atuei de forma legislativa, uma atuação importante, aumentando o recurso que é destinado tanto para a causa animal, como para a causa TEA, transtorno do espectro autista, que é tão necessário cada vez mais, a questão das Santas Casas, da saúde de um modo geral, a parceria com os municípios e o social, que é fundamental para poder dar suporte e incluir as pessoas. Então eu estou sempre com propostas de emenda para fortalecer o orçamento e os programas e as políticas públicas aqui no município, em todo o estado de São Paulo. Sim, o governador esteve em Rio Preto e falou, olha, eu tento fugir dos beijos de Itamar, mas eu não consigo. É verdade. Ele brinca sempre, Rodrigo. E como é que é com os prefeitos também? Eu falo para o senhor, porque o pessoal gosta o senhor fala, brinca. Tem três momentos que é interessante com o governador, né? Ele brinca, aí no começo ele assustava, ele é sério, né? Aí agora ele pegava na mão assim, às vezes ele falava assim, vem devagar com esse beijo. Agora, ultimamente, eu chego, abraço para ele e falo assim, rapaz, e não é que eu já acostumei com o seu beijo? Olha só. Aí no dia do hospital de Mirassol, estava conversando ele, a Thaísa e a esposa dele. Ele virou para a Thaísa e falou assim, na frente da Cris, a esposa dele, Thaísa, existe um problema. Ela falou, qual? O seu marido me beija mais do que a minha mulher. Uma brincadeira à parte, mas é muito bom, ele é um querido. Fez aniversário de casamento em Rio Preto. Você agora, viu que né? coisa mais linda no bacana. Dia da carreta do caminho da capacitação? Foi maravilhoso. Foi bacana. E quanta declaração de amor aquele dia, né? Aquele dia lá foi uma tarde bacana lá no Recinto de Exposições. E os prefeitos, qual que é a receptividade dos prefeitos? É lógico que a gente vai entrar também nesse processo na questão do ano que vem. Como é que é as demandas junto aos prefeitos? O deputado não tem como resolver tudo. Tem uma quantidade limitada de emendas que o senhor
pulveriza, né, para tentar ajudar todo mundo, mas como é que está essa relação com os municípios, principalmente os menores, que tem problema de caixa, né, 13º, como é que o senhor lida com isso? As pequenas cidades dependem do governo do estado e dependem do governo federal. Eu sou municipalista. Por quê? Porque fui vereador uma vez, prefeito 3 vezes, como deputado eu trago essa bandeira, que é apoiar o município, que é lá que vive a população, é aqui em Rio Preto, é em cada cidade que a população vive. Isso é fundamental. O governador Tarcísio agora, na visita a São José do Rio Preto, ele anunciou recursos para a área da saúde para todos os municípios. Aqui em Rio Preto, 30 milhões, e para as demais cidades, todas, algum tipo de recurso. E eu acho que é esse o papel. Eu faço essa interlocução, não só com a emenda parlamentar que eu destino, Rodrigo, mas também levando o prefeito, o vereador, a entidade, até o secretário da área que ele precisa, levando até um momento com o governador que possamos abordá-lo, para que possa reivindicar as necessidades na habitação, na educação, na saúde, no social, na causa PET, no TEA, em todas as áreas. Eu acho que é isso um pouco. O prefeito é o advogado, é o representante do município junto ao governo e faz essa ponte com o governo, além de destinar as emendas. Eu faço isso muito presente em todas as cidades da nossa região, em algumas outras cidades pontualmente que a gente tem uma relação ou pela questão do partido ou mesmo por uma questão de proximidade e intimidade. Sim. Eu queria entrar com o senhor na questão da eleição 2024. Itamar, o que aconteceu? Rodrigo, eu diria com muita tranquilidade que foi uma eleição dominada por fake news, por mentiras, por acusações inverídicas, falsas, e que tinha o intuito, essas fake news, esse comportamento, de enganar as pessoas ou de induzir as pessoas a erro, de inverter a verdade, fazer verdade virar mentira, fazer mentira virar verdade. E aí isso acabou sendo um cenário. Você pega especificamente, eu comecei a campanha com um plano de governo recheado de propostas. E chamei a todos para que a gente pudesse juntos buscar, dialogar aquilo que é importante para a cidade, que é importante para a população, para que o eleitor pudesse realmente ter a segurança do que vai acontecer na cidade. Porém, o que nós assistimos, em especial contra a minha pessoa, foi um assassinato da reputação. Por que eu digo isso? Acusações de envolvimento com PCC, acusações de envolvimento, de condenação, de inelegibilidade, de que não tomaria posse se fosse eleito, acusações pessoais na minha família, tudo isso que foi tudo por terra. Por quê? Porque foi provado que era mentira. O Ministério Público, nessas acusações, arquivou e a bola inverteu para o outro lado. Além de ter arquivado, reconhecido as mentiras que foram colocadas, acusações com relação ao meu rancho, uma série de situações mentirosas e que foram todas comprovadas que eram mentiras de campanha para ganhar o voto, para tentar conquistar o eleitor, e que hoje o eleitor está vendo o resultado disso. Acabou resultando numa situação que eu diria para você de que a inexperiência e o despreparo acabou ganhando o troféu e em cima de mentiras e de acusações que não são verídicas. Aliás, acusaram até de condenações, e eu disse e repito o que eu disse na campanha: eu não devo nada à justiça. Quando teve alguma coisa, eu fui inocentado, comprovando aquilo diferente do que se colocou. Mas na campanha vem aquela discussão, aquele calor, e infelizmente nós estamos num tempo de rede social, de WhatsApp, de fake news. Isso acabou prevalecendo. E não é verdade a questão. Ficou comprovado, contrariamente às acusações ou às alegações mentirosas com relação à PCC, à condenação, à inelegibilidade, reputação da minha família e todas essas questões de rancho e assim sucessivamente.
Portanto, acho que esse caminho é o pior. Eu sou contra essa questão da radicalização. Nós temos que discutir as propostas, a cidade. A polarização, quando ela é uma polarização sadia, ela é válida, porque você debate, discute propostas. Agora, a radicalização não é bom para o Brasil, não é bom para o Estado, não é bom para o município, e quando ela ganha protagonismo e ela se torna o principal ponto da eleição, o resultado acaba sendo diferente daquilo que a população queria, porque muitas vezes a população vota acreditando numa coisa e depois vê que votou errado, vê que aquilo que ela apostou não está acontecendo ou não é aquilo que ela acreditou que seria. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria alguma coisa diferente em relação a... Me esforçar muito para mostrar para a população que as fake news, que as mentiras, que as acusações falsas precisam ter uma atenção especial, não se deixar enganar por esse tipo de situação, sempre procurar conhecer a verdade, a realidade, que acabou vindo nessa situação de uma eleição curta e muito agressiva, acabou vindo após as eleições, que tudo aquilo que falaram era mentira, não era verdade, todas aquelas acusações, aquele assassinato de reputação foram ataques injustos no intuito de ganhar uma eleição. As cicatrizes ficaram. Acho que a eleição passou, eu sou muito cristão e bola para frente, estou trabalhando, que Deus abençoe, que as coisas possam acontecer de melhor para a nossa cidade, para a nossa população, e eu continuo ajudando. Acabei de destinar agora, da minha possibilidade de orçamento, que será votada agora, mais de 5 milhões de reais para Rio Preto, para as nossas entidades, para os nossos hospitais. São recursos importantes, além de recursos para as cidades do entorno da região metropolitana e da região. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que trabalhar, temos que olhar para frente, temos que cumprir a missão que Deus depositou, e se Deus depositou essa missão, vamos continuar trabalhando e cumprindo e honrando os votos e o apoio que eu tenho, e vou sempre defender aquilo que é bom para a cidade, para a população, e vou sempre estar à disposição para poder dar a minha contribuição da forma que for e do jeito que Deus e a população entender para a nossa cidade e para a nossa região. Tá certo. Deputado, já nesse plano, como é que o senhor avalia a atual gestão do prefeito Coronel Fábio? Eu filmei e teve uma repercussão muito grande, o senhor deve ter visto, de um cumprimento quase que protocolar na vinda do governador, o senhor cumprimentando o prefeito e vice-versa, um rápido aperto de mão ali, porque ali está o prefeito de Rio Preto e ali está o deputado estadual de São José do Rio Preto também. Ali extrapola a questão pessoal do Itamar e Coronel Fábio, né? A questão dos dois personagens importantes para a política de Rio Preto, para resolver as questões da população da cidade, né? Eu acho que eu nasci assim, fui criado assim pela minha mãe. Eu ainda sempre falo isso, né? Minha mãe, ela beija, ela abraça, ela é uma pessoa muito próxima de todo mundo, e eu herdei isso da minha mãe, então eu sou assim, né? Eu sempre, independente do resultado das eleições, sempre cumprimentei e respeitei meus adversários. Fui até não cumprimentado em algumas hipóteses, mas isso para mim não muda em nada. Na próxima eu voltava e cumprimentava novamente, e eu acho que é isso que você falou, né? Existe o deputado, existe o prefeito, existe o cidadão, existe as instituições. Nós temos que se respeitar e trabalhar no intuito de fazer o melhor que cada um pode fazer para a cidade e para a população, e, é claro, para toda a região. Qual a avaliação que o senhor faz do governo? Rodrigo, eu ando muito para a rua. 4 dias da semana, pelo menos, eu estou aqui em Rio Preto. E eu circulo. Quando eu não estou o dia todo, um período eu saio para outras cidades da região, eu estou por aqui. Sempre um período eu estou aqui no meu escritório atendendo ou circulando pelas entidades, pela rua, e ouço as pessoas. E é triste o que eu ouço. É triste ver essa questão, por exemplo, do IPTU. Eu te pergunto, 20% de reajuste do IPTU. Isso significa 5 vezes a inflação do ano.
quem que teve o salário aumentado em 5 vezes? Quem vai ganhar 5 vezes mais? Então, quando você vai para uma campanha, você diz o que você vai fazer. Você não pode, depois da eleição, fazer diferente. Ter amnésia, esquecer o que você assumiu e prometeu e vir fazer coisas que vai contra aquilo. Quem vai pagar a conta? Os 500 mil riopretenses. Toda a população que vai pagar um reajuste 5 vezes acima da inflação do IPTU. Sem dizer na planta genérica de valores, que ainda é uma outra situação que pode acontecer e que está deixando muitos sem dormir, preocupados com essa questão. E por aí diante, né, a gente vê a questão da saúde. Eu ouço muitas pessoas falar da saúde. E as pessoas falam assim, poxa, tinha dificuldade, mas nós tínhamos situações importantes que aconteciam e um atendimento legal. E a saúde, esse ano, ela vem piorando momento a momento. E não sou eu que estou falando, eu estou reproduzindo o que eu ouço dos usuários e das pessoas que participam aí do sistema de saúde. As pessoas ficam muito tristes e falam muito, por exemplo, o Hospital Municipal não ia abrir para os riopretenses para poder recepcionar diretamente, sem ser encaminhamento. É uma outra questão que eu ouço muito. Eu ouço muito uma questão, e aí eu gosto de destacar que foi até uma destinação de recurso nosso, que é a questão do Bom Prato. Eu destinei emenda, comprou os equipamentos, instalou, era para ter começado a funcionar em fevereiro, não começou até agora. A segunda unidade? A segunda unidade. A primeira está aqui na Pedro Amaral, a segunda na Mirassolândia. Ah, na Mirassolândia. Tá lá, é polêmico. Gerou uma polêmica danada lá. Não, gerou uma polêmica por falta de informação, que a gente dialogou com os restaurantes, com as lanchonetes, que tinha uma certa preocupação. E aquele Bom Prato, quando o prefeito Edinho trouxe a proposta, e eu dei a minha emenda para ajudar, foi no intuito de atender os moradores da Zona Norte, de atender a Zona Norte, de atender os trabalhadores. E são trabalhadores que nada impacta naqueles que tiveram preocupação com relação à economia. São pessoas que não podem comprar nos restaurantes convencionais. Alguém que vai pagar R$1 numa refeição é alguém que pagaria 15, 20, 25 numa outra num restaurante? Não é. E essa é a realidade. É muito triste. Eu ouço as pessoas da Zona Norte. Poxa, tiraram uma conquista de nós ou ainda não entregaram essa conquista para nós. Cadê o nosso Bom Prato para a gente poder comer a R$1 aqui uma comida saudável? Da mesma forma, eu te falo com relação à pista de arrancada. Está pronta. Né? Onde fica? Fica no extremo da Zona Norte, lá no antigo Parque Industrial, no extremo do extremo, já na divisa com o Mirassol. E lá é o Ecopark, lá no Ecopark, lá para trás do Ecopark. O Ecopark também que nunca existiu, e usando uma área institucional dele, lá no fundo, foi feita essa pista, um investimento de R$2 milhões, preparou ela, e ali ela tem capacidade de receber grandes eventos. Agora, precisa organizar o seu funcionamento, e a proposta era passar para os usuários. Os antigos mobilistas aqui, o Perim participou disso, muitos participaram, o próprio vereador Bruno Moura participou, na luta para que a gente pudesse chegar nesse ponto, e o que eu tenho visto é as pessoas usarem irregularmente, usar sem estar liberado. Por quê? Porque eles querem usar, foi feito para usar. E é importante que organize e autorize que essas pessoas que estão usando e outros que queiram usar possam utilizar. E assim a gente tivemos uma areninha lá no Aroeira que foi muito importante, ajudou muito lá no Aroeira a chegada da areninha. E também eu destacaria um outro ponto, que é a Casa do Emprego. A Casa do Emprego também foi emenda nossa. Recursos que nós destinamos para atender ali aquela região. E a Casa do Emprego funcionou muito bem. Universidades, cursinho gratuito, capacitação, formação, oportunidade de trabalho. 200 jovens eram inseridos no mercado do trabalho por ano ali na Casa do Emprego. Esse era o programa. E a Casa do Emprego acabou sendo fechada ali na Mirassolândia, um pouquinho para cima da onde é o Bom Prato, está instalado lá.
E aí, com a alegação de que era para economizar aluguel. E aí eu vejo agora que está sendo alugado de volta o prédio para a instalação de outro equipamento público lá. E eu vou... Os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares. Conselhos. E eu digo com muita tranquilidade, aquele espaço físico tinha suficiência para manter a Casa do Emprego que estava lá e acolher os 4 conselhos tutelares. A Casa do Emprego foi para a Rua Pedro Amaral, não é? Não foi. A Casa do Emprego não foi a Secretaria. Secretaria do Emprego. Acabaram com tudo aquilo. Você fala das atividades. As atividades, a oportunidade, a formação. Foi ali a Secretaria do Emprego e do Trabalho, mas a Casa do Emprego, uma conquista da população da Zona Norte, foi perdida. Então eu ouço muita população falar, poxa, perdemos essa oportunidade, perdemos de forma importante. Olha na área da segurança, né? Eu fico vendo, eu ouço com muita tristeza na área da segurança o que eu ouço, né? As pessoas sentindo a cidade mais insegura, menos segura. As pessoas reclamando e assistindo que no lugar de internar, de equacionar, de resolver a questão das pessoas em situação de rua, nós temos um aumento das pessoas em situação de rua, não só aonde estavam, mas também espalhando por outros pontos da nossa cidade. Sim. Um outro ponto que a gente sempre destaca com muita empenho, com muita preocupação, é com relação àquilo que eu ouço da população. Olha, temos tarifa zero de ônibus agora no final de semana. O que o eleitor, o que o cidadão está aguardando é a tarifa zero do dia que ele vai trabalhar, que ele paga para ir trabalhar. Que foi isso que foi colocado que seria feito, e essa tarifa zero, como as mudanças na Zona Azul e tantas outras questões, acabaram não acontecendo, acabaram tendo alguma certa dificuldade. Então, eu fico preocupado e triste de ouvir essas coisas. Uma outra coisa que eu ouço muito também é com relação a essa questão do endividamento da cidade. Deixou de fazer o financiamento da água, da captação de água do Rio Grande. Eu e todos os riopretenses esperamos que essa questão seja resolvida. E ela é necessária, na opinião do senhor capitão? Totalmente necessária. O Rio Preto vai crescer nos próximos 10 anos, 15 anos, ela pode dobrar a sua população de tamanho, no ritmo. E de onde vai tirar água para atender essa população? Nós precisamos de trazer essa água do Rio Grande. Isso é estudos feitos, não sou eu falando, são técnicos que estudaram para chegar nesse ponto. Então é fundamental. E essa situação não aconteceu. Mas mesmo assim, não fez esse financiamento, mas foi lá e aumentou a dívida do município. Tinha lá uma pendência de financiamentos antigos de 300 milhões e fez mais 350 para pegar um dinheiro novo. Então, a crítica de que a prefeitura estava endividada e que não tinha solução, de repente aumenta a dívida, é um contrassenso. Um outro ponto que é importante destacar é com relação ao endividamento da cidade, o endividamento com essas... maquiando esse endividamento, falando nas PPPs. As PPPs vai endividar a cidade 3 vezes mais do que o financiamento que o Edinho preparou, com muita consciência, com muita necessidade, da água. Então, quer dizer, eu deixo de pegar 600 milhões e vou endividar a cidade de 1,7 bilhão para os próximos 30 anos, para pagar com os cofres públicos, para fazer outro tipo de solução, porque eu acho que é importante, ou porque é importante, mas tem que buscar os meios de fazer. O prefeito, quando se elege, o deputado, ele traz as propostas. E eu sempre trouxe a proposta, que eu ia usar da minha proximidade com o governador, com os trânsitos no governo do Estado Federal, para buscar os investimentos necessários para a cidade, para cuidar da cidade, para cuidar da população. E, por fim, para a gente poder falar do nosso trabalho, e só para você me perguntou sobre o atual trabalho, e uma coisa que eu ouço muito, por onde ando, por cada canto da cidade, é o descuido com a cidade, a falta de zeladoria na cidade. A população reclama muito do mato, da sujeira,
do buraco, o que não era comum. E aí, de repente, passou a ser uma situação que acaba dominando aí o dia a dia. Isso é muito ruim. Isso vai interferir, e pode interferir em outras questões de saúde, né? De qualidade de vida, e assim sucessivamente. Também me perguntam muito, só para a gente poder falar. A lista é grande, senhor tá. Não, eu estou lembrando. Como eu ando muito na cidade, eu ouço Sim. muitas pessoas, né? E aí as pessoas falam e eu vou ficando triste, né, de ver isso, porque a gente ama Rio Preto, diz que é o melhor para Rio Preto e para a população. Uma outra questão que falam muito, que iam tirar todos os radares, e parece que os radares estão todos aí ainda. Então, é um pouco dessas questões que eu ouço. Então, melhor do que dizer o que eu acho que a minha participação aqui nesse sentido é dizer o que eu tenho ouvido e sentido da população, que são alguns desses pontos que eu te coloquei, com certeza deve ter muitos outros, e que a gente fica triste de ver e ouvir tudo isso. O senhor pretende disputar novamente a Prefeitura de Rio Preto em algum momento da sua carreira política? Ou o senhor, essa experiência, o senhor falou, olha, não é para mim? Eu acho que o destino da vida pública nossa é Deus e o povo que nos dá. Eu sou candidato a deputado estadual, à reeleição, pré-candidato, serei candidato a deputado estadual ano que vem, sou pré-candidato, serei candidato a deputado estadual à reeleição o ano que vem, buscando a minha reeleição. Eu acho que é momento de olharmos para isso, e como deputado de Rio Preto, olhar, acompanhar, fiscalizar e participar de tudo aquilo que seja importante para Rio Preto e para a nossa região. Mas Rio Preto vai poder contar comigo sempre, e eu estarei sempre à disposição de Rio Preto. O senhor fez algumas colocações em relação até críticas à atual gestão, mas tem até para a gente garantir a questão da honestidade também desse debate que a gente propõe aqui, de um contraponto que o governo também fala, um dos principais argumentos que eles utilizam, de que olha, o governo passado nós herdamos isso ou herdamos aquilo, não era assim que a gente esperava encontrar. O senhor viveu de perto a gestão do governo Edinho, e até o prefeito Edinho é raro ele se manifestar diante de uma crítica que é feita contra a gestão dele. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? De atribuir alguma das eventuais falhas que existem atualmente à gestão anterior, a recorrer nós recebemos a cidade dessa forma, por isso que nós não estamos conseguindo fazer, ou desse sentimento para a população. Rodrigo, é muito comum as pessoas, quando não têm capacidade para fazer as coisas, quando não têm capacidade para resolver as coisas, achar uma culpa ou achar um culpado. Eu acompanhei de perto o governo do Edinho, e eu e os riopretenses sabemos que o Edinho foi o maior prefeito da história dessa cidade. Nos 4 mandatos que teve, fez um grande trabalho. E acusado de forma injusta ou não verdadeira dessas questões, porque se a cidade tivesse endividada, como disseram com relação ao Edinho, como que aumentou a dívida? Pegou mais dinheiro. Se a cidade tivesse um problema de gestão, por que se criou tantos cargos de confiança novos? Por que está criando cargo de lobista em Brasília, de lobista em São Paulo? Então, só faz isso quando tem dinheiro para pagar a conta. Então, não é verdade essas questões. Eu não estava ali no dia a dia do orçamento, mas eu acompanhei de perto. E eu posso falar com muita tranquilidade, sem ter que remeter ao Edinho, mas não tem nenhuma área da cidade de Rio Preto que esteja igual ou melhor do que estava quando o Edinho deixou a prefeitura. Portanto, é necessário. E quando você chega na prefeitura, uma nova gestão, o propósito dessa gestão é preservar as coisas boas e avançar e melhorar. Então, com todo o respeito às críticas, aos números que se apresentam, eu estou falando como quem viveu, acompanhou e está ouvindo agora e vivendo esse momento atual. O senhor tem mantido contato, inclusive, com o ex-prefeito Edinho Araújo? Nós nos encontramos num evento do LIDE Noroeste Paulista,
Ele esteve em uma das mesas, ele frequentando ali com o empresariado, o senhor sabe o Lídio, a comemoração, o prêmio, Sim. Né, do Lídio. Eu queria ver, mas foi Márcio Scaldelar. Scaldelar é um craque, ele e todos do Lídio. Aliás, parabéns aos premiados desse ano aí. Sim. Não só do Lídio, como da Associação Comercial também da CIRP. Sim, a Prêmio CIRP também. Eu não pude vir porque era numa terça-feira e nós tínhamos votação na Assembleia. Justamente. E ele estava lá, e o senhor mantém contato com ele vai ser candidato a deputado federal, justamente por ser candidato a deputado estadual. A gente não imagina, a gente que convive no meio político, dele vir a estadual também. Provavelmente ele viria, pelo peso político que ele também tem, a deputado federal. Isso está acertado com o partido, com o Baleia Rossi. O Baleia já esteve aqui, aquela vez no hotel, no IP, Parque Hotel, cobrando até, falando isso. Eu tenho visto Edinho. Essa semana eu tive 2 vezes com ele em 2 eventos, e também num evento do partido aqui em Olímpia. Tivemos um encontro regional aqui na região, semana que passou, e tenho dialogado bastante com ele. E o Edinho, ele ainda não decidiu se será candidato. Ele tem que falar do que ele vai decidir isso. E o Edinho sempre gosta de decidir mais próximo das eleições. É o estilo do Edinho, né? Mas ele não decidiu. Isso é bom ou ruim para o senhor? O senhor tem que formar a formatação das dobradinhas na região. Eu acho que o Edinho é naturalmente o partido, e nós esperamos que ele seja candidato a deputado federal. Agora, a decisão é dele. E aí, como ele não decidiu ainda, eu já decidi. Eu estou dizendo aqui que eu serei candidato. Muito pessoal, né? Eu serei candidato. Então, o Edinho, com ele mesmo, com a família, vai tomar a decisão se ele será ou não candidato, e ele quem vai anunciar isso. Mas a expectativa é sempre positiva. Eu gostaria muito de que ele fosse, que eu pudesse ter ele como dobrado em muitos dos lugares que a gente poderia trabalhar junto, com certeza, mas aí vai depender da definição dele. Pendurar a chuteira jamais, né? Ele não gosta desse termo. Independente disso, nesse encontro do partido aqui, ele falou, olha, independente do que vai acontecer, e se vai ou se não vai acontecer, eu quero ser um soldado do partido, quero ser um soldado daquilo que o partido se envolver. E nós estamos muito envolvidos aí nas próximas campanhas de governador, queremos apoiar o Tarcísio para presidente da República e estar presente aqui no governo. E o Edinho é sempre um quadro. Foi lembrado agora, quando saiu da prefeitura para ocupar um espaço no governo do estado, na própria prefeitura de São Paulo, e ele sempre será lembrado. Então, ou como candidato, ou como quadro para ocupar missões em governo, ele sempre estará pronto e preparado, com 80 anos, com menos, com mais. Ele está sempre com essa experiência que ele traz da vida pública. Bacana. Deputado, a gente está indo para a nossa reta final aqui do podcast. Já agradeço o senhor mais uma vez pela presença e pelo bate-papo. Como é que o senhor continua trabalhando por Rio Preto? As pessoas que querem se aproximar do mandato do senhor, as entidades que sonham em receber uma emenda, que querem conversar com o senhor, como elas podem fazer para falar com o Itamar? Porque é fácil, o deputado é acessível. Não é aquela coisa que não tem, né? Tem os assessores também. Inclusive aqui nos bastidores nós temos o Rogério Castro. Esse no jornalismo aqui fez história já em Rio Preto, deputado. Colega seu. Já foi trabalharam juntos. Já. Um abraço também para o Rogério aqui. Como fazer para ter esse contato com o Itamar? Querer fazer time, trabalhar na campanha o ano que vem? Você falou de entidade, Rodrigo. Aliás, as entidades, eu tenho ouvido muita assim, preocupação das entidades com alguns esquecimentos, com alguma situação que eles dependem do respaldo público. Primeiro que eu tenho meu escritório na Rua Penita, esquina com a Abadi Bacite, número 2455, desde o primeiro dia do meu mandato. Então, eu estou ali já completando 16 anos de endereço naquele local, e tudo isso tem sido muito importante, porque eu recepciono os riopretenses, as entidades, mas eu faço mais. Eu não sou político de gabinete. Eu não sou político de tomar decisão sentado numa cadeira, numa mesa, com sala fechada. Eu sou político de ouvir o que a cidade precisa, o que as pessoas precisam.
E eu vou até as entidades, visito todas, ajudei todas em Rio Preto e vou continuar ajudando. Falei aqui no início para você, já estamos indicando agora mais de 5 milhões de reais para as entidades, para os hospitais, HB, Hospital de Base, para a Santa Casa aqui de Rio Preto, que são parceiros da nossa luta e do nosso trabalho. E temos muitas situações para acontecer, para entregar. Nós temos a Clínica PET, que está praticamente pronta, que é uma conquista nossa, uma luta nossa, minha com o ex-prefeito Edinho, junto ao governo Rodrigo, ao governo Tarcísio, e o Tarcísio nos atendeu e está aí essa Clínica PET que está para ser entregue, é uma reivindicação dos protetores, uma reivindicação dos riopretenses, e que vai cuidar dos pequenos animais. Eu tenho orgulho de ter ajudado a trazer a Clínica PET aqui para Rio Preto. Eu lembro da Cláudia de Giuli, que era a secretária, trabalhou muito junto com a gente nessa luta. Também nós temos aí orgulho de falar de algumas outras conquistas, Rodrigo. O início da construção da Escola do Lealdade e Amizade. Essa escola, há mais de 10 anos eu luto por ela. É uma escola estadual que vai atender mais de 500 alunos. E agora o Estado está com ela pronta aí, com o início das obras, que é um resultado de um trabalho nosso. A Escola do Arroio Maria Lúcia, que é uma escola de PPP, que ela também já está em obra e bem acelerada. E depois... PPP estadual, né? PPP estadual. É uma PPP estadual, num formato vinculado sem endividar, que vai pegar aquilo que você investe no dia a dia na educação e vai transformar num pagamento pela construção. E nós temos a Escola do Caetano. Escola do Caetano, que depois dessas duas prontas, vai ter também essa construção lá do Caetano. Eu gosto de destacar também, recente conquista nossa, que é a FATEC. A FATEC, 4 novas salas, 4 novos cursos, 5 milhões de investimento. Um trabalho nosso com a PET aqui de Rio Preto, com a diretoria, com a Associação Comercial, com a CIRP, e que está lá de forma importante ajudando a nossa cidade e os alunos de toda a nossa região. Também dá para destacar a questão da Washington Luiz. Eu luto com o Edinho, com os meus colegas deputados, todos os deputados estaduais e federais. Igual o Hospital de Mirassol, né? Algumas bandeiras são conjuntas, né? Conjuntas. Hospital de Mirassol. Eu sou o primeiro deputado que participou desde o início. Agora, na reta final, os meus colegas também estiveram juntos aí, dando as mãos nessa questão. Mas eu estou, desde o primeiro momento, destinando recursos para lá. E nessa questão da Washington Luiz, eu estou ali, quando o colega deputado que não era deputado, eu diria que os colegas deputados de Rio Preto não eram deputados quando a gente começou essa luta. E aí depois, agora mais recentemente estão, mas é uma transtorno agora enquanto está a obra, mas vai ser uma transformação importante na segurança, na qualidade de vida. Vai mudar o patamar da região? Vai mudar o patamar. Por isso que eu falo. Mirassol, o time do Mirassol, joga. Ah, que delícia, né? Roda, aliás, você está na moda aqui do Mirassol, hein? Estamos na moda. O nosso Mirassol orgulha a todos nós. Você viu que vai até transformar o aeroporto de Rio Preto em aeroporto internacional. Sim. Para situações, voos pontuais aí, mas isso vai ser muito importante. Mas acho que é isso, né? Vai chegar 1 milhão para o HB, vai chegar para a Santa Casa de Rio Preto, como já chegou em outros momentos a mamografia, como chegou lá no Hospital Municipal, os veículos, as UTIs e assim sucessivamente. Então, eu estou sempre trabalhando muito. Por quê? Porque eu sou deputado de Rio Preto, sou riopretense de coração e quero o melhor para a minha cidade e para a minha população. Deputado, e a eleição de 2026, como o senhor avalia o atual cenário? Eu quero... O senhor citou já o Tarcísio, né? Já antecipou um pouquinho. Eu quero, com relação a mim, continuar sendo o deputado de Rio Preto, o deputado da região, dos nossos municípios, dos nossos prefeitos, vice-prefeitos, das nossas entidades, dos nossos hospitais, para continuar esse trabalho que eu venho desenvolvendo em toda a minha vida pública. E, para o presidente da República, o nosso candidato é o governador Tarcísio. Nós queremos muito que ele esteja, é ele que nós vamos apoiar para que a gente possa ter esse presidente tão sonhado por nós, que é o Tarcísio de Freitas. E, para governador, nós temos aí um cenário com a saída do Tarcísio. Nós temos o Ricardo Nunes de São Paulo, que é um pré-candidato. Recentemente falou que ia, que não vai, mas é um nome. Nós temos o Rodrigo Garcia,
que foi governador e muito querido pelos prefeitos também, e pelo trabalho que fez à frente do governo do estado e as entregas que fez aos municípios, e que com certeza está aí pronto e habilitado também como um dos nomes aí à sucessão. Temos o vice-governador Felício Ramute, que vai assumir o governo na saída do Tarcísio e que também tem aí como nome habilitado nesse processo. Estou falando os nomes todos que circulam no mundo político. O Kassab está sempre sendo lembrado como um possível candidato. O Derrite, em que pese estar falando do Senado, mas é um nome que se fala também para a sucessão de governador de São Paulo. Então, dentro do grupo que eu apoio, do grupo que eu estou envolvido, temos esses 5 nomes aí e vamos construir juntos esse caminho. Sim. O Edinho não tem alguma possibilidade de disputar o Senado ou não, prefeito Edinho? Acho que se ele tiver interesse, serão 2 candidatos. Serão 2 candidatos. Acredito que o partido, eu trabalharia no partido para que ele pudesse se disponibilizar. Fecharia com chave de ouro? Outro dia o Bahia brincou até com o Edinho. Edinho, o Senado é mais tranquilo. Como você já vai passar dos 80, então, lá é mais tranquilo, não vai precisar de muita viagem, de muita coisa. Brincadeira à parte, ele tem disposição aí para muitas coisas. Bacana. Deputado, olha, o senhor viu como é que passou rápido o nosso podcast? Nós estamos aqui já quase 1 hora conversando. Eu agradeço demais o senhor, já deixo aqui meus cumprimentos pelo final de ano. Nós nos devemos trombar bastante nos eventos. Com certeza. O senhor está em vários eventos que a gente também acompanha, o Diário do Rodrigo Lima sempre presente. E agradeço ao senhor e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem já à população de Rio Preto. Esse programa está indo ao ar no 1º dia de dezembro. Já abrimos dezembro. E assim, eu acredito que é uma parte do ano que as pessoas gostam, né? Bastante, né? Que as pessoas fazem, acho que uma reflexão maior e tal das coisas. Eu gostaria que o senhor já deixasse uma mensagem para a turma, que é uma oportunidade de tê-lo aqui e que volte mais vezes. A gente vai estar falando muito, sempre as portas abertas aqui para o senhor, que precisar. As entidades, vai acontecer amanhã aí o churrasco da Alarme, o senhor vai poder ir, mas é uma entidade que o senhor ouviu no senhor também lá, o senhor apoia também, né? Então, que precisar também de algum auxílio jornalístico, conversar com alguma entidade que precisa, estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo. Eu confesso para você que esse momento é muito, muito interessante no aspecto daquilo que a gente vive e que a gente gosta de externar. Obrigado por essa oportunidade, bater esse papo, falar do nosso trabalho, falar da nossa luta por Rio Preto, pela região, das nossas entregas. São muitas coisas que a gente está sempre lutando, né? Eu estou sempre assim, eu sou eternamente grato a todos os riopretenses. A confiança, o carinho que tem comigo. Por isso que eu sempre falo, Rio Preto pode contar comigo sempre. Eu saí da eleição municipal, à noite, com resultado desfavorável. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi ir na missa de São Judas, lá na paróquia de São Judas, no dia de São Judas, para agradecer a Deus e agradecer o carinho que o povo riopretense teve comigo. E é esse carinho que eu quero retribuir, desejando a cada família, a cada riopretense, um feliz e abençoado Natal e um próspero 2026, cheio de realizações, conquistas e muita saúde. Que ganhamos a Copa do Mundo também, né? Nesse meio da eleição também Falei isso com a Thaisa. Aliás, a Thaisa sempre fala, quando você for mandar a mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, fale em seu nome e meu nome, antes que eu apanhe em casa, meu nome, em nome da Thaisa, da minha família, esses votos, que possa ser um ano que o Mirassol faça bonito na Libertadores, sim, um ano que a gente possa ganhar a Copa do Mundo e que as eleições, com a bênção de Deus e com o discernimento da população de São Paulo e do Brasil, possa colocar nas cadeiras do Legislativo e do Executivo aqueles que sejam da vontade de Deus e do povo do nosso país. Olha, muito obrigado mais uma vez, deputado. E olha, agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o deputado Itamar Borges, deputado estadual aqui da região de São José do Rio Preto.
você pode rever depois dessa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, os cortes no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal!